Anúncios, novidades e promoções sobre jogos de Monster Taming no grupo do Discord, link na descrição. Fala galera, tô criando essa série aqui para apresentar para vocês todas as franquias que existem de Monster Taming até a data de lançamento dos vídeos. Olha, é mais coisa do que parece, então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum conteúdo a respeito. Eu podia ter feito um documentário de 2 horas falando sobre, mas eu resolvi dividir em vídeos por categorias, de acordo com o último jogo lançado de cada franquia. Então, vai ficar da seguinte maneira a dinâmica. Eu vou dividir em categoria modernos, para jogos em 3D, a categoria, ó, o dedo, a categoria vintage, para jogos em 2D e 2D e meio, e a categoria retrô, para jogos com uma arte e umas mecânicas mais retrô mesmo, né? Remetendo aos jogos dos anos 80 e 90. E se tu não tá por dentro do que exatamente significa um jogo de doma de criaturas, né, o gênero de Monster Taming, aqui no card vai um vídeo onde eu explico exatamente o que significa e conto a história do gênero, desde o primeiro jogo lançado até, né, os dias atuais em que o vídeo sair. Lembrando que depois dessa série, depois da série de vídeos que eu apresento para vocês as franquias, eu vou trazer um ranqueamento de quais que eu indico para os que eu menos indico, beleza? Então, ó, o vídeo, a categoria do vídeo já tá no título aí que vocês já estão lendo, né? Então, começando por ordem cronológica de lançamento do primeiro jogo dessa franquia, Nexomon Extinction. Ué, Nexomon no começo da lista? Isso tá errado. Pois é, e tá mesmo, mas em partes. Em 2014 era lançado para iPhone Micromon, que, anos depois, foi revelado ser uma parte importante do universo de Nexomon, criado em 2017. Com enredo e designs ótimos, Nexomon chamou a atenção como o melhor Pokémon-like da sua época. Sucesso é uma palavra forte, mas foi o suficiente para motivar a franquia a seguir em frente, trazendo a continuação em 2020 e no presente momento está desenvolvendo Nexomon 3. Evil Creo 2. Seguindo os passos de Micromon, em 2015, Evil Creo criou um game no maior estilo Pokémon-like. Teve seus 15 minutos de fama, mas não passou disso. Embora muita gente não conheça o game, ele seguiu em frente, inclusive lançando a continuação do primeiro no ano de 2025. Evertale. Em 2019, lança um RPG simples de smartphones com doma de criaturas de uma forma um pouco diferente. Mesclando aquele design de jogos de celular com JRPG, esse jogo pode ser aquilo que tu estava procurando. Abomination! Em 2021, lança mais um daqueles jogos bem diferentes dos que os nossos olhos estão acostumados. Esse jogo traz uma dinâmica diferente e interessante. Não teve tanta fama, mas teve o suficiente para ter uma continuação em desenvolvimento que promete ser o maior crossover entre jogos de doma de criaturas da história. Coromon! Se tu procura uma experiência Pokémon-like em pixel art, porém bem original, Coromon é sem dúvidas uma das melhores indicações. Lançado em 2022, trouxe uma história cativante e gameplay interessante, dando um certo foco para o PVP, mesmo que hoje em dia não tenha mais ninguém batalhando online. Ele foi tão bem quisto que já está criando um spin-off que vai conectar com o segundo jogo, que ainda não está nem em desenvolvimento, mas tudo bem, fica aí na promessa. Cassette Beasts. Em 2023, lança Cassette Beasts, um jogo até que bem original, onde o treinador se transforma nas criaturas ao invés de comandá-las, usando uma fita cassete, como o nome já sugere. Ele também tem evoluções, fusões, e no ano de 2026 foi anunciada sua continuação. Dreamcatcher. Esse jogo diferentão parece uma mistura de Minecraft com Paper Mario. Isso porque o cenário é todo em blocos e os personagens em designs cartoonizados. Vale a pena conferir. Moonstone Island. Já pensou em jogar Stardew Valley com doma de criaturas? Moonstone Island é uma mistura perfeita desses dois elementos. Com criação de mapas procedurais, design bonito e gameplay viciante, esse jogo só poderia melhorar se tivesse co-op. Duel Revolution. Em 2024 lançou um projeto interessante de MMORPG de doma de criaturas aos moldes de alguns jogos já conhecidos. Porém, o X da questão aqui é que Duel Revolution traz uma dinâmica de batalhas realmente inovadora, sendo por turnos, porém com um relógio correndo, sem dar muito tempo para pensar. Apesar de não estar finalizado, segue recebendo atualizações e é gratuito, então vale o teste. Yaoling Mythical Journey. Esse Auro Battler com gráficos cartunescos lembrando anime e gráfico 2D e meio vai realmente te surpreender.
Além de bonito, tem uma dinâmica interessante para os amantes de Auto Battler. Critter Crops. Com artes que parecem ter sido feitas no papel e tinta, misturando magia com doma de criaturas em que tu literalmente cria elas da terra como se fosse uma fazendia, esse jogo pode proporcionar momentos relaxantes. Tomomon. Com exploração de mundo, mesmo sendo em 2D, monstrinhos para capturar e treinar, montar uma base própria e tudo mais que um bom jogo de doma criaturas merece, Tomomon surpreende por detrás desse pixel art que por muitas vezes remete a jogos bem mais antigos. Bloomtown. A Different Story. Bloomtown é um RPG de doma de criaturas que mescla diferentes formatos de jogos e design. Por causa disso, muitas vezes te dá a impressão de que está jogando um arcade nos anos 80 ou 90, mas com pixel art bem polido. Essa mescla de sensação pode ser uma experiência que te faltava. Beastie Ball. Se tu procura algo novo, novo mesmo, nunca antes trabalhado, então esse game é o que tu estava procurando. Beastie Ball é um Monster Theme em 2D e meio, onde as batalhas são partidas de vôlei. E a dinâmica de jogo fica bem legal, vale a pena testar. Eggman Summoner. Abrindo 2025, até porque o jogo foi lançado dia 1º de janeiro, Eggman Summoner traz mais uma experiência MMO de doma de criaturas, mais ou menos como o do Revolution. À primeira vista, parece um pouco estranho, já que muita coisa parece ter sido feita no Paint. Mas, afinal de contas, o jogo foi feito por uma única pessoa e está gratuito, então vale o apoio moral. Portal Fantasy. Dos mesmos criadores de Coromon, esse jogo é garantia de pixel art bonito e história bem construída. Mudando bastante a gameplay em relação a Coromon, o jogo ainda mantém padrões clássicos de Monster Theme. Ele não é muito conhecido, mas merece atenção. Eatermancer. Com a grande alta dos jogos de roguelike, era questão de tempo até o Monster Theme nesse estilo ser criado. Uma gameplay bem interessante, Eatermancer conseguiu trazer bem a mescla dos dois gêneros, sem perder a essência de nenhum. Gladiators. Esse jogo inusitado lançado em 2026 vai te fazer mexer uns ovos. Com perdão da piada, esse Monster Theme foca em criar monstros com comida, sendo os alimentos os monstros do jogo. Doido demais, né? Lumentale, Memories of Trey. Desenvolvido por grandes fãs de Pokémon, em 2026 lança o grande projeto que prometeu trazer tudo de melhor que os fãs desejavam para um jogo de Pokémon. Aqui, com mecânicas totalmente originais, Lumentale nasce para tentar cravar sua vaga como uma das melhores franquias de Monster Theme. Vamos ver no que vai dar. E esses foram os Monster Themes Vintage. Espero que tenham gostado. Aproveite e dá uma olhada no vídeo de Monster Theme Retrô que sai já já e estará indicado no canto superior esquerdo aqui no final do vídeo. Deixa o like, se inscreve e fui!